Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Mota, sou o cofundador da agência LCP, uma agência de marketing feita para o mercado jurídico. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aí na nossa websérie sobre estratégias de marketing digital. Vamos começar a falar aí sobre mídias sociais, redes sociais. Hoje especificamente vamos começar por LinkedIn, logo depois da vinheta. Bom pessoal, conforme eu falei aí antes da vinheta, tá? Hoje nós vamos falar aí no nosso 6º episódio sobre as estratégias de marketing digital jurídico. Nós vamos falar aí no 6º episódio sobre redes sociais. Começar a falar, até porque é um tema um pouco extenso, a gente não consegue de forma generalizar todas as mídias sociais numa única estratégia, até porque cada rede social você vai ter uma estratégia diferente. Então a gente vai fazer vários episódios aqui falando sobre especificamente sobre cada rede social. Escolhi começar falando sobre o LinkedIn, porque o LinkedIn ele é uma rede profissional onde você consegue alcançar o seu potencial cliente, mostrar o seu trabalho, ganhar autoridade, ser relevante para o público-alvo que é o B2B, né? Então, se você vende o seu serviço ali para uma empresa, se o seu escritório busca aí uma pessoa jurídica, né, para prestar o seu serviço, o LinkedIn ele acaba sendo uma rede social que ele tem mais esse tipo de perfil, tá? Então eu trouxe alguns dados para a gente começar a falar sobre o LinkedIn, vou falar um pouco aqui do que é a rede social, como que ela tem funcionado e vou pautar muito essa nossa conversa de hoje aqui com alguns dados, algumas pesquisas de mercado que existem sobre a rede social, tá bom? O primeiro dado que eu trago para vocês é que o LinkedIn hoje ele é a 8ª maior rede social do mundo, tá? E com 756 milhões de usuários no mundo todo. Isso, tá? Sem contar os dados da China. O LinkedIn, como sendo aí uma rede profissional, o seu uso é liberado lá na China, então você tem os usuários chineses, tá? Mas esse número dos usuários chineses a gente não tem. Mas por estimativa, se você for trazer aí os dados de redes sociais parecidas no país, na China, você chega a um número muito grande, né? Com certeza você deve sair da 8ª posição, uma posição superior se você for considerar esses números, tá? No Brasil, né? No Brasil a gente estima aqui, dados do próprio LinkedIn, que hoje a gente tem 40 milhões de usuários no Brasil utilizando o LinkedIn. Números interessantes que o próprio LinkedIn também nos dá, tá? Essa informação é do LinkedIn, eu vou passando para vocês todas essas fontes. 2 milhões de usuários do Brasil, eles são tomadores de decisão. Então, é aquele usuário que realmente ele vai assinar o seu contrato, é quem vai comprar o serviço do seu escritório de advocacia. Então, você tem um número elevado, né? Você tem 40 milhões de usuários, 2 milhões desses 40 milhões são tomadores de decisão, pessoas que realmente vão comprar. Por isso é tão importante estar presente no LinkedIn, por isso é tão importante você se mostrar no LinkedIn, tá? Você tem ali no LinkedIn 977 mil líderes de opinião, uma coisa muito interessante, né? Então são aqui os influenciadores do LinkedIn. Então dos 40 milhões, quase 1 milhão aí são os influenciadores, é quem realmente está influenciando as outras pessoas e com certeza estão influenciando muito bem esses 2 milhões de tomadores de decisões que estão presentes na rede. E outra informação muito interessante é que a gente tem ali 251 mil executivos C-Level. Então são os CFOs, CTOs, CMOs aí das empresas, né? Então você tem esse perfil muito interessante, tá? Um dado que eu trago para vocês que é muito interessante, esse dado ele realmente faz a gente pensar a colocar o LinkedIn ali como uma estratégia de mídia social principal no seu negócio, se o seu objetivo, e aí já falei, se o seu objetivo realmente é vender no B2B ali, vender o seu escritório a uma pessoa jurídica, é que o LinkedIn ele é a plataforma hoje de mídia social, de rede social, de acordo com, tá?
a Digital Trust Insider da Business Insider, tá? Então a Business Insider faz esse levantamento, e o LinkedIn, pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2021, 2020, 2019, 2018, o LinkedIn ele recebeu uma premiação de acordo com um vasto estudo aí dos usuários da rede, como sendo a rede social mais confiável, tá? Então ela tem um índice aí, ela chega a ter um índice de 94% de confiança, tá? Confiança no quê? Confiança em conteúdo. Então a gente legitima aquele conteúdo que está ali postado no LinkedIn. A gente tem uma segurança em relação à proteção de dados, em relação a LGPD, GDPR, o que for, toda a questão de segurança envolvida. E também tem uma segurança em cima de comunidade, tá? A pesquisa ele traz esse termo comunidade no sentido de um sentimento de segurança que a gente realmente está falando com uma pessoa real. A gente está numa rede social hoje para se relacionar. O seu escritório de advocacia está numa rede para se relacionar. A gente sabe, por exemplo, que em outras redes sociais, e não vou citar aqui os nomes, que muitas vezes você pode estar falando com um seguidor seu que é um robô que fez um comentário no seu post, tá certo? O LinkedIn existe uma segurança muito grande nesse sentido, de que realmente você está falando com o usuário final. Então, de acordo com essa pesquisa, tá, pessoal, pelo terceiro ano consecutivo, o LinkedIn ele se torna aí, perante vários usuários no mundo inteiro, a rede social com maior índice de segurança, credibilidade, legitimidade, e isso é muito importante. É importante porque se para 94% das pessoas que estão lá confiam num conteúdo, você produzir um conteúdo quer dizer que você está sendo verdadeiro. As pessoas confiam no seu conteúdo, tá? Só para ter um parâmetro aqui que eu acho interessante, o Instagram ele tem esse mesmo índice, mas em número de 41%. Então 41% das pessoas que estão no Instagram, elas confiam no conteúdo que está sendo postado lá no Instagram. Tá vendo que a diferença é muito grande, tá? Então isso é um dado bem interessante. Outro dado bem interessante que é legal a gente saber aqui, principalmente quando você está planejando aí estar no LinkedIn, é questão de gênero, né? O LinkedIn hoje ele tem uma maioria feminina, 53,6% do público do LinkedIn é do gênero feminino, 46,4% do gênero masculino, tá? Falando na questão aí de faixa etária, 31% do público tem entre 16 e 29 anos. Esses dados aqui, para citar a fonte que eu estou passando agora, eles são uma pesquisa da Opinion Box, tá bom? 51% de 30 a 49 anos e 18% de 50 a mais. Então ela é uma rede com presença ali. Na questão gênero, você tem ali o público masculino e feminino muito parecido, muito equiparado, né? Uma diferença aí de 6 pontos, é uma diferença pequena. Mas na questão da faixa etária, a gente vê que o público maior, né? 51% desse público, ele fica ali entre geração Y e geração X. Isso aqui dá um norte para a gente, por exemplo, definir a linguagem que a gente vai falar, os temas que a gente vai falar, que tipo de post que a gente vai usar, é uma imagem, é um vídeo, que tipo de formato de conteúdo vai engajar mais com a geração X e Y, né? Então isso é um insight bem bacana. Bom, pessoal, quis trazer essas informações iniciais, tá? Vou entrar num outro tipo de informação aqui que é relacionada aos conteúdos, né? Eu acho que deu para entender aqui a importância do LinkedIn, deu para conhecer um pouco do público do LinkedIn. Agora vamos falar um pouco mais sobre conteúdo em si, tá? E por que a gente quer falar de conteúdo logo de cara? O LinkedIn ele é uma rede social que é muito fácil você, por exemplo, saber o que o Pedro fez, o que o Pedro foi. Então o Pedro ele participou de diversos projetos, o Pedro ele tem esse histórico profissional. Então é fácil você saber o passado do Pedro no LinkedIn, que tipo de curso que ele fez, então você tem uma ideia, tá? Mas é no conteúdo que a gente gera, naquela agenda de criação de conteúdo que a gente faz no LinkedIn, que a gente realmente mostra quem a gente é hoje, tá? Porque o passado é uma coisa, mas quem você é hoje é uma coisa completamente diferente. E para você mostrar isso no LinkedIn,
Você, o que você faz? Você se torna ali um criador de conteúdo. Então vamos tentar entender aqui por que criar conteúdo no LinkedIn é uma questão importante. Primeiro, a gente já falou dessa questão de você mostrar quem você é realmente. Outra questão trouxe um dado aqui da Opinion Box, fez uma pesquisa vasta no LinkedIn, no ambiente Brasil, e ela traz umas informações interessantes. Por exemplo, 61% do público, 61% das pessoas que responderam essa pergunta, essa pesquisa, falaram que elas estão lá mais para procurar a questão de vaga, procurar emprego, procurar informação relacionada à realocação, tá? Então são pessoas que estão lá para isso. A maioria das pessoas no LinkedIn ainda estão lá para procurar vaga. Mas, para 51 dessas pessoas que responderam essa pesquisa, elas também estão lá para ler artigos, tá? E 38% para fazer network. Então você vê que os números, eles demonstram o quê? Que além de procurar vaga, as pessoas estão lá para se informar, estão lá para ler artigos, né? 51% do público do LinkedIn, então mais de 20 milhões de pessoas estão lá no LinkedIn para se informar, para ler conteúdo, ler um artigo, se atualizar sobre um segmento, se atualizar sobre uma situação, mas também estão lá para procurar uma vaga, por exemplo. Mas a gente tem que entender que o LinkedIn ele vem mudando, ele deixa de ser uma rede muito profissional ligada à busca de vaga, à realocação, e ela vem se tornando cada vez mais um ambiente, pela segurança, pela credibilidade, legitimidade que você tem no conteúdo, uma fonte de dado muito rica para você se atualizar. Tá certo? Então essa é uma questão, você tem um público muito grande lendo artigo. Frequência de artigos, tá? E aí eu vou falar da frequência de criação. Se a gente já viu num dado anterior que você tem aí 51% do público da rede, né? Dos usuários da rede social LinkedIn, que elas estão ali para ler artigo, vamos ver como é que é a criação desse conteúdo, como está sendo feito, né? Então a frequência na criação de artigos é bem interessante. 32% das pessoas que estão no LinkedIn não criam artigos, tá certo? Elas não estão ali criando artigos, elas estão consumindo só. 30% do público, menos de uma vez por mês. Então quer dizer, você tem quase 62% aqui de pessoas que estão no LinkedIn que não estão criando conteúdo, tá? Estão criando, você tem esse 30% que cria só uma vez por mês. 17%, quer dizer, 30% menos de uma vez por mês, tá? Então você tem realmente aqui 62% que mal criam conteúdo. 17% do público do LinkedIn criam conteúdo uma vez por mês, tá certo? 14% uma vez por semana, 7% uma vez ao dia. Então você tem, o que acontece no LinkedIn, tá? O LinkedIn é uma rede social que você tem um público crescente, um público grande que está na rede social para consumir conteúdo, para se atualizar, mas que ela acha pouco conteúdo ainda, tá certo? Ela é uma rede social que quem produz conteúdo, os criadores de conteúdo do LinkedIn, eles são limitados, são poucos, tá? Perante a demanda de leitura. Para a gente ter uma ideia aqui em números, tá? São criados em média no Brasil 130 mil artigos por semana. Esses dados de 130 mil artigos por semana é do próprio LinkedIn, tá? Um outro dado interessante aqui que 58% dos usuários, esse é um dado bem bacana, para 58% dos usuários que responderam à pesquisa da Opinion Box, eles têm o sentimento quando eles estão no LinkedIn de quê? Que eles estão investindo em conhecimento, que eles estão investindo em atualização, que eles não estão ali perdendo tempo. E a gente sabe que em outras redes sociais realmente você tem esse fenômeno. Bom pessoal, quis trazer essa introdução aí sobre LinkedIn. Nos próximos episódios a gente vai falar em uns 2 ou 3 episódios sobre LinkedIn, trazer uma informação um pouco mais aprofundada. Quis mostrar a princípio a importância de você é um advogado, um escritório de advocacia, você estar presente no LinkedIn é muito importante. Acredito que tenha demonstrado isso para vocês através dos dados, tamanho da rede social e num segundo momento a questão da produção de conteúdos. A gente consegue observar que o LinkedIn é uma rede que tem público para ler artigo, o público está lendo artigo, mas que ele tem um espaço muito grande ainda para novos criadores de conteúdo e que é muito importante o seu escritório planejar muito bem uma agenda para que você consiga aí produzir, ganhar relevância, ganhar autoridade para o seu escritório e atingir os objetivos aí do seu negócio.
Bom, pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado.